Muito bem, então já falamos, estrutura organizacional, o primeiro passo que vocês vão analisar para saber como estão essa independência funcional do órgão de controle. Capacidade técnica, já falamos que para exercer a função de controle, obviamente, você precisa ter conhecimentos técnicos sobre gestão pública. Procedimentos e rotinas é condição para você dizer que você faz atos de controle. Autonomia de atuação, você não pode ser cerceado de atuar, ou seja, você tem que ter liberdade para atuar, mas também tem que ter um planejamento e, obviamente, esse planejamento envolve a atuação de controle interno. Bom, a outra garantia é supervisão. Não adianta você implementar procedimentos de rotina se você não criar um critério de análise daquilo que está sendo feito. Está evoluindo? Qual o status? Você está supervisionando a implantação desses procedimentos? Você criou critérios de estar aferindo para aqueles que exercem a função de controle se está atendendo ou não? Eu sugiro que vocês adotem a certificação. Aquelas pessoas aquelas unidades administrativas que atenderem acima de 95% dos procedimentos de rotinas, vocês vão expedir um certificado assinado pelo controlador e pelo prefeito, certificado de excelência de procedimentos de controle interno, para motivar as pessoas a aderirem aos procedimentos de controle interno. Vocês podem regulamentar isso, e eu acho isso bacana, porque isso valoriza o trabalho de quem está executando os procedimentos de rotinas. Bom, análise de resultados. Vocês precisam criar metodologia de análise de resultados, para dizer se aquele resultado é satisfatório ou não é satisfatório, se atingiu as metas ou não. Vamos dar um exemplo. Anexo de metas fiscais. Você, controlador, não tem a obrigação de ficar fazendo demonstrativos de metas fiscais. Isso é a área de fazenda. Você deve criar um cronograma para que a fazenda demonstre para vocês, além do atingimento da meta, a evolução da receita do município. Vou dar um exemplo. O que define metas fiscais? A Lei de Diretriz Orçamentária. O que são metas fiscais? São aqueles valores que a administração pretende arrecadar no exercício. Vamos citar um exemplo mais fácil de vocês visualizarem. IPTU. O IPTU, vamos verificar lá no anexo de metas fiscais que a arrecadação de IPTU para o ano seja 1 milhão. Ok, isso é meta fiscal. O que o controle interno tem a obrigação de fazer? Verificar se aquela meta está sendo atingida. Vai fazer isso como? Em audiência pública, na Câmara de Orçamento e Finanças, na Câmara de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadores, nos meses de fevereiro, maio e setembro, o atingimento do quadrimestre anterior. Mas o controle interno que vai ter que apresentar isso? Sim, você é apoio da fiscalização externa, você deve analisar esses resultados. Mas uma coisa que eu chamo a atenção, que vamos dar um exemplo fácil de ser visualizado. Você tem no orçamento uma meta de 1 milhão. Arrecadou 1 milhão e 100. Houve um superávit de 100 mil, correto? Isso é o suficiente para dizer que a meta fiscal foi atingida. Sim, só que a própria Constituição, lá no artigo 74, fala que o controle interno tem que fiscalizar os haveres, os direitos e haveres da administração. Aí você tem que ir um pouco além disso. O que você tem que fazer? Você tem que verificar se o lançamento do IPTU, o valor arrecadado e a diferença, o que está sendo feito, se está sendo inscrito em dívida ativa, se essa dívida ativa está sendo executada, ou caso tenha um programa de protesto em cartório. Então, vamos imaginar que você tem uma previsão orçamentária de 1 milhão, arrecadou 1 milhão e 100, mas o lançamento do IPTU foi 10 milhões. E a diferença, onde está? A diferença virou dívida ativa? A Procuradoria inscreveu essa dívida ativa de forma regular? Essa dívida ativa tem programa de execução fiscal? Está havendo cobrança administrativa? Ou a cada 5 anos vai prescrevendo esse valor referente ao IPTU? Isso configura uma renúncia de receita. Então, o que você faz? Levanta essas informações junto com a Fazenda, como controlador você faz isso,
notifica a Procuradoria para que a Procuradoria te responda a razão da não execução, porque pode haver justificação, ou seja, o custo de execução seja superior ao valor do crédito, ou alguma legislação que fala sobre renúncia, remissão, alguma coisa desse sentido, e a Procuradoria tem que responder, porque se não responder isso para você, é renúncia de receita. Isso eu estou falando do Executivo. Lá no Legislativo, fique tranquilo, porque lá é tudo mais fácil, bem mais fácil, né? Qual que é a sua Câmara lá, Ricardo? Santa Mariana. Santa Mariana, né? Lá é quantos mil habitantes? 12.000. E você está na Câmara? Tranquilo também. Então, a Câmara já não tem que se preocupar muito com isso. A Câmara tem que se preocupar com a questão de índices de gasto com pessoal, que é 6% da receita corrente líquida, 70% com a folha de pagamento em relação ao valor do duodécimo efetivamente recebido, e assim sucessivamente, né? A Câmara também se preocupa com as progressões, né, Michele? As progressões que em alguns planos de cargos traz em 2 anos para a Câmara, 3 anos para o Executivo, e assim sucessivamente. Geralmente é 2 anos as progressões, não 3 anos. As progressões, símbolos limitados até 32 anos. Por quê? 3 anos de estágio probatório, a partir do estágio probatório passa a se contar efetivo para efeito de progressão. Geralmente, a progressão é dada mediante avaliação de desempenho. Caso a avaliação de desempenho não seja submetida, o servidor não pode ser prejudicado, ele tem que receber a progressão. Revisão geral anual é outra discussão que nós temos em relação à Lei Complementar 173, especificamente no artigo 8º, inciso 1, que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná havia até pronunciado favorável à concessão de revisão geral anual, desde que fosse obedecida aos índices de inflação verificada. Bom, eu particularmente entendo que a revisão geral é uma garantia constitucional do servidor, desde que o município tenha comprovação de que ele tem dotação orçamentária, não está extrapolando o limite de gasto com pessoal e realmente tem disponibilidade financeira para isso, obviamente tem que ter disponibilidade financeira, eu não vejo realmente impedimento de concessão de revisão geral anual. Mas nós precisamos entender uma coisa que a Lei 173 traz. A Lei 173, ela não fala em gasto com pessoal. O que é gasto com pessoal? É diferente de aumento de folha. Gasto com pessoal é fato pretérito, ou seja, já registrou, já gastou. Por isso a Lei de Responsabilidade Fiscal menciona gasto com pessoal. A 173, lá no inciso 1 do artigo 8º, ela menciona qualquer ato que venha provocar aumento com a folha de pagamento. E aí o seguinte, a revisão geral é concedida por um ato. E revisão geral inclui-se nesse contexto de qualquer ato, é genérico, é amplo. Então, realmente, o texto da Lei 173, ela traz vedação, mas ela traz uma outra interpretação que foi levada por parte do órgão do Tribunal de Contas, que alteração na estrutura de cargos e plano de cargos. E aí não há nenhuma alteração de estrutura quando se concede a revisão geral anual. Então, o STF decidiu por não concessão da revisão geral anual para os servidores. Inclusive, cassou-se essa decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Mas o STF ainda não é definitivo, né? Não as progressões. E o tribunal não se manifestou, eu imagino, que justamente em função dessa ausência de trânsito julgado. Santa Catarina já, né? Santa Catarina já se Tem município manifestou. que já foi. Né? Já. Santa Catarina já, o nosso estamos esperando. Tribunal de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina? Que nunca voltou. E aí, nós temos aí, sinceramente, né, gente, vamos lá, né?
o empoderamento dos tribunais de contas em relação a isso. Claro, a legislação está clara, mas o direito constitucional de revisão geral é do servidor e a lei de responsabilidade fiscal ela é muito clara quando aos critérios que devem ser adotados para retornar os limites de gasto com o pessoal.